Olá pessoas, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre paisagismo. Estou aqui com o Leandro de Paula. Tudo bem, Leandro? E aí, tudo bom? Boa noite. Conheci o Leandro, gente, na Casa Cor, que já tem um tempinho que acabou. Conheci o Leandro lá e eu gostei muito do trabalho do Leandro na Casa Cor, porque eu já tinha ouvido falar dele antes, mas quando eu vi o trabalho lá, e uma coisa que me chamou a atenção, porque eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, eu não tenho quintal, né? Eu não tenho área de terra em casa. Eu tenho um jardim na frente. E aí eu lembro que ele tinha, no jardim da Casa Cor também tinha coisa suspensa, né, Leandro? Tinha. Hoje em dia isso, eu não gosto muito desse negócio, desse termo que está na moda, mas assim... Mas é uma coisa que as pessoas vêm utilizando muito para ter o verde em casa, né? Porque às vezes a pessoa não tem espaço. A gente estava até falando aqui um pouquinho antes, o paisagismo ele é bem vasto, né? Muita coisa para se investir. Desde plantar uma mudinha no vaso, desde fazer um jardim vertical, desde fazer um jardim na sua chácara. Que dá para ter horta em casa com vaso. Isso, então depende do local, depende da estrutura que você vai fornecer para ter uma planta adequada. Também não adianta falar, não, eu tenho um espaço lá em casa, eu quero fazer uma horta, só que aí não pega sol. Então a horta precisa de uma claridade, precisa de uma radiação ali melhor para ela produzir, para ela ficar bonita. Então tem que fazer uma análise. E aí é onde que entra um paisagista, você contratar para fazer um estudo, para você não perder tempo e financeiro, né? Não perder o dinheiro. Leandro, então, é possível então a gente ter um jardim igual... A gente nem, por enquanto, a gente nem fala da horta, porque no caso da horta a gente sabe que necessariamente precisa de sol. Mas é possível mesmo, de verdade, porque a gente vê alguma coisa linda na Casa Cor, ou em alguma mostra de decoração, uma parede inteira verde. Aquilo é possível, aquilo se manter verde o ano inteiro, e não só com a irrigação, aquilo não precisa do sol? É possível. Mesma coisa. Dependendo do local, vai te dar transtorno. Então tem que fazer um estudo. Eu já tive clientes que pediram, Leandro, eu quero fazer um jardim vertical dentro do meu banheiro. Opa, beleza, vamos lá. Então eu preciso de uma água legal, eu preciso de um ponto de dreno. Então a água, o que vai molhar esse jardim vertical, a água vai entrar, molhar e ela tem que ir embora. Beleza, temos esses dois pontos. Tá, e agora eu preciso de uma claridade. Ah, mas é planta de sombra. Tá, toda planta de sombra precisa pegar uma claridade. Só você pegar sol, né? Ela precisa da claridade. Com certeza. Se não ficar abafado, fechado, não vai sobreviver. Aí o cliente, não, Leandro, vamos fazer uma clarabóia. Ele pegou, fez um teto, recortou e ficou um jardim belíssimo dentro do banheiro. Então tem que ter esse estudo. Então dá para fazer? Dá. Só que tem que fazer esse estudo. Eu particularmente, quando o cliente me procura, eu sou muito sincero e honesto. Porque é meu nome que está ali e além do meu nome, eu faço um jardim para ele que não vai dar certo, ele vai ficar me ligando o tempo todo. Então o mais legal de fazer é o pós. A pessoa indicar. Então, Nicolas, respondendo, dá para fazer bonito, vai ficar um jardim mais lindo, só que tem que fazer um estudo. Talvez aquele tipo de planta que você viu na casa do seu amigo não vai ficar legal na sua casa, mas outro tipo vai ficar legal, então dá para fazer sim. E aí, puxando o assunto que a gente começou, que eu perguntei para você da horta, então a horta que precisa mais de sol, a gente não necessariamente a gente consegue pôr isso dentro, mas ela pode ser vertical, ela pode ser em vaso. Na Casa Cor, eu fiz um trabalho para um arquiteto, amigo nosso, eu fiz um coquedama, que é uma técnica que você tira a raiz da planta, a terra da planta e vem enrolando musgo. Então eu fiz um jasmim manga nesse formato. Eu já fiz horta com coquedama, para um cliente ficar pendurando na sacada do prédio. Então plantei alecrim, plantei coentro, cebolinha. Então ela ficou aérea e produziu. Aí vai das manutenções. Então dá para ter horta em vasinho, no cachepô, num jardim vertical, só que tem que fazer o estudo adequado, né? Tem que pegar a claridade. Hoje horta, o grande fator para ficar bonita é claridade e saber a rega certa. Que é importante, porque também você tem uma planta também não molhar direito, não funciona nada. Leandro, então o que eu preciso? Vamos já então para a parte prática. Eu quero contratar um paisagista. Tá, vamos por duas etapas. Vamos supor que eu estou no meio do meu projeto com o arquiteto, aí eu falo assim, agora vai entrar a parte paisagista. O que eu tenho que pensar para contratar um paisagista? Eu primeiro decido e depois você faz o projeto. O que eu tenho que pensar? O que vem na... Agora eu vou procurar um paisagista.
Tem paisagistas específicos ou todos trabalham do meu jeito e depende do meu projeto? Nicolas, essa última pergunta é complicada. Paisagista é paisagista. Pode ser que tenha alguns que especializou em alguma área mais específica. Especializei só em jardim vertical, especializei só na parte de lagos. Então, mas quando se trata de um paisagismo, ele tem que entender o global em relação a um jardim. Primeira fase, está construindo. Como o projeto que você fechou com o arquiteto, paisagismo também tem que ter um projeto. Não adianta você querer fazer aleatório, quando estiver pronto eu vou plantar grama, eu vou fazer isso aqui, tal. Não dá certo. Pode até dar certo, só que você vai gastar mais e talvez você vai passar uma turbulência do que se tivesse feito um projeto. Quando você vai construir, você faz o projeto da casa, você sabe que naquele cantinho tem uma tomada, custa tanto, a iluminação custa tanto, ela vai ficar no centro. Quando você faz um projeto paisagista, você tem essa noção. Você vai gastar tantas palmeiras, a palmeira tanto custa tanto, então você tem essa noção, essa visão do seu projeto em si. Então é muito importante ter um projeto. E com isso, você consegue destrinchar o custo e também trabalhar dentro do cronograma da obra, a hora certa do paisagismo entrar. E outra coisa que é um fator muito importante que na maioria das vezes quando a gente chega na obra, o pessoal não lembra, é irrigação. Tudo começa com a irrigação. Eu quero fazer um vertical, um jardim, eu quero fazer um jardim na minha chácara, vou plantar grama. Tá, mas você vai plantar grama em 1000 metros quadrados, quem que vai molhar? Não, meu caseiro vai molhar. Cara, não molha, não vai molhar o uniforme, não vai ficar bonito. Então tem que ter um projeto de irrigação. Então o início, o nascimento começa com um projeto de irrigação. Gente, quando vai fazer um projeto, eu acho muito interessante assim, você quer ter um paisagismo legal, não é uma coisa que só o arquiteto vai mexer. Eu quero contratar um paisagista para ter um jardim legal, para ter a parte de trás da minha casa também, não pode esquecer não, tá? Não é só na frente que é bonitinho não. Você vai viver naquela casa, precisa do verde ali. Coloca o paisagista junto com o arquiteto no início do projeto. É a coisa mais simples do mundo. Porque aí você vai ter, não adianta você falar assim, o meu arquiteto vai cuidar disso. Ele vai chamar um paisagista, de todo jeito. Ele não vai cuidar sozinho. Então assim, coloca no início. Agora, se eu já tenho tudo pronto, eu mudei para aquela casa, eu quero um projeto. É possível ficar do mesmo jeito como se fosse um projeto no início? Eu consigo ter esse resultado, já que o local está todo pronto lá, às vezes nunca teve nada e eu quero começar do zero ali naquele lugar. Porque não adianta eu falar, vou fazer uma reforma e agora eu quero ter um paisagismo. É possível. É uma pergunta muito boa. A gente já passou vários exemplos com esse aí. Você mudou para uma casa, comprou, talvez ninguém morou lá ainda, a construtora te entregou aquela casa. E aí você procura um paisagista para melhorar, fazer uma revitalização. E aí a gente se depara, primeira coisa, tem irrigação? Não tem. Então, eu quero fazer uma irrigação depois que o jardim está pronto. Dá para fazer? Dá, só que tem os transtornos. Então esse transtorno que a gente tem que colocar na ponta do lápis, se vai ser legal ou não financeiramente. Tem que fazer uma caixa d'água, tem que cortar o jardim todinho, arrancar o gramado, fazer trincheira para passar a tubulação, isso. Quero fazer, vamos embora fazer. Fez, vai estragar o jardim todo. Aí a gente entra com revitalização, a cobertura de areia, substrato, adubação para o gramado recuperar e voltar à característica de início. Então, Nicolas, dá para fazer sim, só que é mais trabalhoso, você vai gastar 2 vezes, por isso que eu falei da pergunta anterior. O legal é você planejar. No início da obra você já saber, daqui 2 anos minha casa vai ficar pronta, mas eu já vou procurar, já vou interagir, já vou fechar um projeto agora para me entender o que eu vou gastar. Então, dá para fazer? Dá, com certeza. Só que tem que pensar na turbulência que isso vai causar para o cliente, sabe? É obra, né, gente? Quer uma obra, quer um negócio bem feito, vai ter que chamar o profissional mesmo. E outra coisa, jardineiro cuida do jardim muitas vezes depois dele pronto, tá? O jardineiro não faz isso. Porque o jardineiro, ele sabe que a planta bonitinha pode ficar lá, mas ele não sabe o processo da irrigação, ele não sabe onde colocar o quê, e vai muito parte elétrica, né?
Eu lembro que quando você quer uma boa iluminação, vai muita parte elétrica, vai a parte da irrigação mesmo, não é qualquer pessoa que monta isso. Isso que você falou, Nicolas, é uma coisa muito importante. O jardim ele tem duas faces, a de dia e a de noite. Dependendo de uma casa que você vai de dia, você olha, nossa, que jardim bonito e tal, tal. Quando você volta à noite, parece que o jardim está totalmente surreal. Então a iluminação bem feita, nos locais certos, o jardim fica totalmente diferente. Teve até uma experiência que eu passei, uma casa de evento aqui em Goiânia, que é bem famosa, e eu fui uma vez numa festa, num casamento, e que jardim lindo! Nossa, a noiva lá, aquelas árvores, a iluminação surreal. Eu fiquei encantado, falei, pô, muito bonito. Passou um tempo, a gente recebeu um convite, me ligou, eu estou precisando fazer uma revitalização, passou o endereço e era nesse local. Nicolas, quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, nossa, não era o jardim que eu tinha visto à noite. Então o jardim estava bem... mas é porque passou muito tempo. Não é que tinha passado muito tempo. É porque a iluminação, ela vai mostrar só a coisa bonita para você ver no jardim. É o efeito cênico. Isso. Então, por isso que eu falei, dá para ter dois jardins, um de dia feio e um à noite bonito. Então é muito importante ter um projeto de iluminação. Só que aí é onde entra a diferença, né? Um local de eventos, ele vai basicamente funcionar à noite com tudo ligado. A sua casa funciona 24 horas, né? Vamos pensar num negócio bonito, principalmente se mora em condomínio. Com certeza. Que aí já não tem nem um muro na frente, então tem que... Gente, pelo amor de Deus, tem que deixar um negócio bonitinho. Se não quer planta, então deixa a casa legal na frente, mas não vai jogando de qualquer coisa, não, jogando de qualquer jeito, não. E outra coisa, né, Leandro? Do lado de dentro da casa, eu percebo que às vezes as pessoas têm muito medo de ter planta do lado de dentro da casa, né? Mesmo que tenha uma claridade muito boa, eu mesmo, particularmente, eu tenho certo pé atrás de ter planta dentro de casa. Porque parece assim, é mais difícil cuidar, é mais difícil saber a planta que vai lá pra dentro. Então assim, não é tão simples, igual as pessoas pensam. Vou pegar um vaso e vou bolar. Não é assim, né? É um ser vivo, né, Nicolas? E eu vou te dar um exemplo aqui meio bobo, mas vai responder a pergunta. É igual você ter um cachorro. Pegou um cachorro e colocou na sua casa. Você tem que dar comida para ele de manhã, de tarde, levar para passear, limpar ele. Uma planta dentro de um vaso na sua casa seria a mesma coisa. Você tem que molhar de manhã, né? Você tem que conversar com ela ali, ela tem que ver que está tendo uma movimentação, porque isso a planta sente. Tem que abrir a janela da casa para ela entrar, trocar o ar que está ali dentro. Então todos esses fatores são muito importantes. Além do fato de ter a planta que é para dentro de casa, isso, né? Nem cogito, porque isso aí já tem que a pessoa que colocou lá dentro, já tem que saber que aquela planta é de sombra. Mas acontece da pessoa fazer essa troca. Mas mesmo você colocando uma planta que é de sombra, vou colocar uma planta de sombra na minha sala. Comprei lá naquela floricultura, estava muito bonito. Cheguei em casa, nossa, ela não ficou muito bonita. O que aconteceu? É o que mais acontece. O pessoal vem em cima, lá estava bonito, agora aqui não. É os cuidados. Então colocar o adubo certo, molhar a quantidade certa, não deixar as cortinas totalmente fechadas, porque tem que entrar uma claridade, abrir as cortinas, abrir a janela para fazer essa troca. Então não é simplesmente... Hoje um grande problema que até que agora mudou muito, mas antigamente usava muito plantas dentro de banco, né? As agências. Nossa, mas era muito... só Rafts que dá certo. Porque a Rafts era bem resistente, quando amarelava ia lá cortando a folha até diminuir a planta. Porque era todo de fechado, no ar-condicionado, iluminação toda artificial, então a planta não agradece. Então tem que ter esses fatores. Comparando com uma criação que você vai ter. Um cachorro, um peixe, você tem que ter esse cuidado. Lá de fora, no jardim, a gente pode esquecer um pouco mais, porque ela é tão livre, né? Está ali no tempo, choveu, não choveu, a raiz está crescendo, o jardineiro veio com um adubo ali, você não preocupa tanto. Agora, quando está dentro dessa casa, é mais complicado. Então tem que ter esse zelo. Ter cuidado, porque como ele falou de cachorro, de gato, preocupar com isso também, tá, gente? Porque não é toda planta que vai para dentro, é igual com criança. Não é toda planta que vai lá para dentro que... Porque eu tenho gato e cachorro. Meu gato come planta. Ele come as plantas, então todas as plantas que eu tenho um jardim de inverno próximo da cozinha. Aí ele circula, ele vai lá na planta, todo dia ele come alguma coisa da planta. Então, assim, é ter esse cuidado, né? Porque muitas plantas também são venenosas até pra gente. Tem muitas plantas que são tóxicas. São muito bonitas, só que se colocar na boca, na pele, pode trazer alguma irritação. Teve um outro exemplo, a gente tomou conta de uma escola
E assim que a gente pegou, tinha uma palmeira que dava uns cachos bem laranjados, bem na frente. E por incrível que pareça, o jardineiro lá, o anterior, sempre quando começava a dar caixa ele cortava porque ia sujar muito. E um dia esse jardineiro deixou esses caixas, eu fui lá fazer o orçamento e deparei com essa palmeira e falei para a diretora: você sabe que essa palmeira, esses caixinhos, esses coquinhos laranjados, se você pegar e esfregar na pele de uma pessoa, a pessoa vai coçar igualzinho, você pó de mico de primeira, natural. Ela não acredita, Leandro. Pois é, essa palmeira aí não pode nem existir numa escola. Aí ela, eu ganhei de um amigo que era um jardineiro, que eu plantei e tal. Então, voltando lá atrás, é a parte de a gente estudar, entender aonde você vai colocar cada planta. Imagina na hora do recreio, os meninos comem, passam um no outro, vira uma loucura. Gente, tem aplicativo, tá? Pra isso também. Tem aplicativo, você vai lá, fotografa a planta, ela te fala qual planta que é, se é venenosa, é só ter. Leandro, eu vi que você trouxe a orquídea. Eu adoro orquídea, gente. Trouxe um presentinho pra você. Ó, que legal. Eu gosto muito de orquídea. Acho um negócio difícil de cuidar, acho. Mas é totalmente diferença que a minha briga com o Lucimar, nosso diretor, que o Lucimar, ele cria, eu falo que é criar, assim, ele cria rosa do deserto. Oh. Eu já tentei de todas as formas e as minhas morrem. As minhas orquídeas não, eu tenho algumas nesse jardim, eu tenho algumas, e as minhas elas dão flores, aí depois some de novo, volta as flores de novo. Rosa do deserto comigo não funciona não. Mas eu achei linda, obrigado, Leandro. E eu adorei. Branca, a gente estava conversando mais cedo, que quando você tem aquelas coloridas, né? Geralmente elas são coloridas artificialmente, não é? Quase 100%. Então assim... Você paga caro no banco e é tinta. E basicamente, às vezes você não acha dessa, você acha daquela que fica pendurada, e aí que são mais caras ainda, aí você vai ver, tá lá, azul, colorida, de alguma... é artificial. Então assim... Leandro, orquídea, é simples a gente ter um orquidário em casa. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho um espaço que ele é basicamente 2x2, mas ele é aberto em cima. É fácil para as pessoas, se quiserem ter orquídea em casa, e não tipo essa assim, você vai lá, molha, cuida, mas eu quero ter. Nicolas, o que eu indico para os meus clientes? Tem vários clientes que ganham bastante plantas, orquídeas. Alguns artistas aqui, nossa, eu ganhei vários, o que eu faço? O Leandro é paisagista de celebridade, tá, gente? Um monte de gente famosinha aí tem o trabalho do Leandro. O que eu indico por causa disso? A orquídea ela é muito melindrosa, tem que saber certinho, tem várias espécies. Então, pra gente não errar e você não perder aquela orquídea, uma coisinha essa. Presenteei, deixa aqui na sala, vai ficar bonito um mês, 2 meses, caiu a folha, caiu a floração, a folha ainda tá verde. Você poda os talos, que é onde que saiu a nervadura das flores. E se você tiver na sua casa uma palmeira, que seja uma palmeira pequena ou uma árvore, chega lá nela que não pega tanto sol, porque a gente também tem que saber isso, a maioria são de meia sombra. Coloca ela, amarra ela ali com um araminho ou um cachepô e deixa ela enraizar naquela árvore. Coisa de 1 mês, 2 meses, você molhando todo dia, ela vai começar a enraizar. Você vai lá, desamarra e deixa ela naturalmente. E aí sim, você começa a dar uma estudada, né? Vai na internet, no YouTube e pega o quê? Uma adubação, vai jogando e deixa. Logo você vai ver ela florir. Então, agora quando você pega e quer forçar ela dentro da sua casa, florir de novo, normal, é bem estressante, sabe? Você vai estressar e você vai falar, não dou conta de mexer com isso. Eu reparei isso, porque assim, eu ganhei há algum tempo uma daquelas amarelinhas, alguma coisa de leão que chama. Eu esqueci como chama. E eu ganhei ela no evento, porque foi de um evento. E no evento ela tava linda, assim. E a gente saía, a gente ganhava uma. E eu cheguei assim, deu 1 mês, sumiu. Não tinha mais. E eu morava em apartamento, não sei até hoje porque eu morei em apartamento. Mas eu morei 6 anos em apartamento. Ela ficou lá verdinha, mas ela não dava flor nenhuma. Eu mudei para uma casa. No início da pandemia eu mudei para uma casa, vocês sabem. E eu coloquei ela lá, assim, sabe? Quando você pega e põe lá, coloquei lá. Não deu 1 mês, ela já estava florindo. Falei, gente, ela sentia falta de uma casa. E ela ficava com... Onde a gente passava, igual você falou do movimento, a gente passava toda hora próximo dela. E de repente ela começou. Hoje é basicamente o ano inteiro eu tenho flor dela. Eu tenho umas outras, que tem uma que tem um cheiro horrível, inclusive, mas ela é lindíssima. Mas ela tem a época. Essa não, é o ano inteiro.
e eu só molho, né? Eu só molho. Eu tenho uma mangueira naquele lugar, naquele canto lá, eu só molho. É uma parede cheia de orquídeas. É porque na maioria das vezes a gente quer fazer a planta ficar onde que a gente quer. É. E não é onde que ela está querendo, sabe? A gente pega uma planta, tira ela lá dentro da floricultura, que ela está toda climatizada, junto com várias outras ali, naquele clima, a gente pega e leva ela para dentro do escritório. No ar-condicionado, que vai funcionar das 9 até as 5, aí depois fica tudo escuro. Então a planta sente. Então o melhor jeito, ela vai ficar bonita, vai continuar com a floração 1 mês, 2 meses. Acabou, coloca ela de fora, para ela pegar um ar, para ela pegar uma claridade. Só que não esquece ela lá não. Mas isso era o que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu tenho... Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei ela também, que eu não tenho a palmeira, eu não tinha árvore, eu sempre via mesmo em árvores. Eu coloquei ela naquele negócio de xaxim, aquele negócio que é comprido. Isso, também dá certo. Ficou lá. Aí eu pendurei ele na parede, ela foi lá. E ela realmente criou raiz ali. E ficou muito legal, assim, tá lá, muito bonita. Todas elas ficam muito bonitas lá. E eu gosto muito de planta. Eu acho que o motivo de eu ir para uma casa foi basicamente isso, planta e bicho. Eu tenho um cachorro, um gato e eu tenho planta. Então, assim, gosto muito. Leandro, foi muito bom ter você aqui. Quem quiser saber informações, gente, segue o Leandro lá, vai estar passando o Instagram do Leandro aqui. Vocês vão saber um pouco mais. Precisou de paisagista, ao contrário do que as pessoas pensam também, projeto de paisagismo não é tão caro quanto as pessoas pensam não, tá? Tem de todos os valores, vai depender do tamanho que você está precisando, né? Mas ter um profissional cuidando disso é outro processo. Você vai ver a facilidade primeiro que você não tem, você só vai ter que escolher o que você gosta, falar para ele o que você gosta das plantas, o que você não gosta. Mas é um processo muito legal de cuidar. Pergunta, não custa nada você perguntar. Então você vai ver que não é tão caro quanto as pessoas pensam. Porque as pessoas pensam que contratar um profissional especializado em alguma coisa é caro. E não é. Se brincar, fica mais caro você tentar fazer por livre espontânea vontade ali, do que você fazer um projeto. Exatamente. Porque você vai fazer uma vez só. Mas é isso. E lembrando que o jardineiro ele cuida depois, tá? Aí vamos cuidar do paisagismo direitinho, deixar as plantas bonitas lá no jardim. Leandro, obrigado pela sua presença. Obrigado eu. Sempre que tiver novidade, manda pra gente saber. Eu gosto muito de falar de planta, eu gosto muito disso, assim. Obrigado pela presença. Obrigado eu, Nicolas, pelo espaço. A gente está podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa profissão e tirar esse tabu que é caro, que não pode, que eu faço. O goiano, ele tem... Goiano não, vamos dizer o brasileiro, ele tem um jeitinho, né? Então a gente tem que mudar um pouco isso. Eu vou gastar demais. Tá, mas você vai gastar para comprar um sofá caro. Tem cliente que gasta um dinheiro com uma fortuna para pagar num sofá e não tem condição de pagar um projeto de paisagismo. Então isso é cultural, não é que ele não tem dinheiro, é porque é caro, sabe? Então tem que pôr isso na ponta do lápis e você fazer o cronograma da sua obra. Eu tenho certeza que no final você vai economizar e vai ter um projeto do que você sonhou, do que você ficar comprando planta separado, ouvindo uma ou outra para fazer aquilo. Então é melhor você procurar um profissional e um profissional de qualidade, que tem vários profissionais bons. Então você não vai errar. Mas tenta se informar primeiro, tá? Tem muitos profissionais, mas tenta se informar primeiro de cada um, pede indicação, tá? Então você vai saber. Segue o Leandro lá, vocês vão gostar do trabalho dele. Então é isso, falamos de planta hoje e aguardo vocês no próximo programa.